Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da segunda série. E na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as principais funções inorgânicas, suas propriedades e características. E para a gente iniciar, vamos para os nossos objetivos de hoje? Bom, então o primeiro objetivo nós vamos conhecer as funções inorgânicas. E o segundo objetivo, nós vamos conceituar os diferentes tipos dessas funções, vendo as suas propriedades e suas características, ok? Então, a primeira delas é os ácidos. O que são ácidos? Eles são compostos moleculares, ou seja, os elementos químicos dessas substâncias são ligados ou atraídos através da ligação covalente, que em meio aquoso sofre ionização, formando soluções que apresentam como único cátion o hidrônio H3, O positivo, ou o cátion hidrogênio H+, ok? Então, a principal característica dos ácidos é eles sofrem ionização e os íons que eles liberam pode ser ou o hidrogênio H+, ou o hidrônio H3O+, ok? Bom, o que é uma ionização? Como está representado aqui nessa equação química? É a formação de íons. Então, em meio aquoso, na presença da água, nós temos aqui um ácido, que aí, na presença da água, tem a quebra da ligação química, que une aqui o hidrogênio com o cloro, e aí a gente tem a formação tanto do cátion, que é o que vai caracterizar uma substância ácida, e um ânion, ok? Bom, qual é a classificação dos ácidos? Quanto à força, está relacionado que a força de um ácido não é medida pelo número de hidrogênios ionizáveis. Visto que olhamos se eles formam um ácido forte ou fraco na água, é necessário saber a porcentagem de hidrogênio que de fato sofre ionização. Então, a força de um ácido está relacionada ao seu grau de ionização. E o que é o grau de ionização? Representado pelo alfa é igual número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, através desse cálculo, a gente pode afirmar quanto à força dos ácidos. E nós temos a seguinte tabela. Se o grau de ionização for maior ou igual a 50%, ele é um ácido forte. Se for menor do que 50%, ele é um ácido moderado. Se for menor ou igual a 5%, ele é classificado como ácido fraco, ok? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então, os hidrogênios ionizáveis, ele vai determinar, então, se ele é um monoácido. O que significa um monoácido? Significa que apenas um hidrogênio foi ionizável. Diácido significa que 2 hidrogênios serão formados, 2 cátions, ok? Triácidos, quando ele apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, e tetraácido, quando apresenta 4 hidrogênios. E aí, para que isso aconteça, pessoal, na fórmula molecular da substância que representa um ácido, você vai ver a quantidade. Se ele só tem um hidrogênio, se ele tem 2 hidrogênios, se ele é formado por 3 ou se ele é formado por 4 hidrogênios, ok? E aí, a partir daí, você determina o número de hidrogênios. Quanto ao número de elementos químicos presentes nesse ácido, então nós podemos ter o binário, quando tem 2 elementos químicos, então a gente vai ter sempre a presença do hidrogênio, ok? Que aí, para que eu tenha um ácido, é necessário que eu tenha um cátion em meio aquoso, então eu preciso do hidrogênio. Ternário, quando a gente tem 3 elementos químicos, 1, 2, 3, e quaternário, quando a gente tiver 4 elementos químicos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, ok? E quanto à presença de oxigênio, nós podemos ter os hidrácidos. Quem são os hidrácidos? Aqueles que não possuem oxigênio na sua fórmula molecular. Então, a gente tem aqui HCl, HCN, HF. E quando tiver a presença de oxigênio, como que esse ácido ele vai ser classificado? Como oxiácido,
Então, todas as vezes que o exercício falar que nós temos um oxiácido, significa que tem a presença do oxigênio em sua molécula. Então, nós temos aqui H2SO4 como exemplo, HClO, HNO3, ok? E agora nós vamos para a segunda função inorgânica, que são as bases. O que são bases? São aquelas substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica e vão liberar como único ânion OH-. E esse OH-, ele é chamado ou classificado como hidróxido ou hidroxila e ao seu cátion correspondente, ok? E aí as bases, elas vão sofrer dissociação iônica porque as bases são formadas através da ligação iônica que ocorre entre os seus elementos químicos, ok? Então, nós temos aqui hidróxido de base em meio aquoso, na presença da água. A gente tem a formação aqui do cátion, correspondente ao metal, e a hidroxila, que é o ânion que vai caracterizar as bases, ok? Então, nós temos aqui as propriedades das bases. Então, primeiro, a presença do ânion hidroxila, apresentam um sabor adstringente, são sólidas à temperatura ambiente, exceto a amônia, que é um gás, e formam soluções eletrolíticas em meio aquoso, ou seja, conduzem corrente elétrica e reagem com os ácidos através da reação de neutralização, formando sal e água. Então, essas são as principais propriedades das bases. Classificação das bases. Quanto ao número de hidroxila presente na base, teremos a monobase, se tiver apenas uma hidroxila, dibase, se apresentar 2 hidroxilas, tribase, se tiver 3 hidroxilas e tetrabases, se tiver 4 hidroxilas, ok? Quanto ao grau de dissociação, que vai ser a força dessa base, a força da base determina o seu comportamento em meio à eletrólise. Bases fortes constituem bons eletrólitos, já as fracas constituem maus eletrólitos, ok? Então, da mesma forma que os ácidos, nas bases a gente precisa determinar o grau de dissociação. Nos ácidos era o grau de ionização, porque ácido sofre ionização. No caso das bases, como elas sofrem dissociação, então é necessário a gente calcular ou determinar o grau de dissociação. E como que a gente determina? Através dessa fórmula, ok? Número de unidades dissociadas dividido pelo número de unidades adicionadas, ok? Então, as bases fortes será quando o grau de dissociação for maior do que 50%, e aí a gente tem como as principais bases fortes, são a dos metais alcalinos e de alguns metais alcalinos terrosos. Bases fracas, quando a gente tem um grau de dissociação menor do que 5%, ok? E aí nós temos os metais de transições, metais das famílias 13, 14, 15 da tabela periódica, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de amônio, ok? Quanto à solubilidade em água, então nós temos aqui bases de metais alcalinos e amônias, são bases solúveis em água, e as bases de metais alcalinos terrosos, nós temos aqui hidróxido de berílio e de magnésio, são pouco solúveis, e o hidróxido de cálcio, estrôncio e bário são parcialmente solúveis, ok? Solubilidade da água diminui nesse sentido. Então, os sais, próxima função inorgânica. Então, os sais são compostos inorgânicos que, em solução aquosa, dissociam-se e formam-se íons. Destes, pelo menos um cátion não é H+, e pelo menos um ânion não é OH-. Por quê, professora? Porque o cátion H+, é característica dos ácidos e OH-, esse ânion, é característico das bases. O elemento que forma o cátion do sal vem da base e o elemento que forma o ânion do sal é proveniente do ácido, ok?
E os compostos, os sais são compostos iônicos não moleculares que se dissociam em meio aquoso. Então, assim como as bases, os sais sofrem dissociação. E o que é dissociação, professora? É a separação de íons. Por isso que eles são compostos iônicos, formados por íons, ok? A maioria dos sais é solúvel em água, tem propriedades higroscópicas e funciona como condutores de energia. Observação, quando estão dissolvidos em água, ok? Quais são as características dos sais, as principais? Os compostos são compostos iônicos, íons que se conectam por ligação iônica. A maioria dos sais é solúvel em água. Alto ponto de fusão e ebulição eles possuem. São capazes de conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em meio aquoso. Aspectos que eles apresentam são sólidos, cristalinos, duros e quebradiços. Propriedades organolépticas, que está relacionada aos sentidos. O sabor é salgado. São venenosos, com algumas exceções, como o sal de cozinha, o cloreto de sódio. E muitos sais possuem propriedades higroscópicas. O que significa isso? Tem a tendência de absorver a água do meio ambiente, ok? Como que eles são obtidos? Então, os sais eles são obtidos através da reação de neutralização. Então, as reações de neutralização ocorrem quando misturamos um ácido e uma base, de modo que o pH do meio é neutralizado. E aí tem como produto água e sal. Então, aí nós temos aqui sal reagindo com uma base e teremos como produto sal e água, ok? O ácido libera no meio cátions H+, que se unem aos ânions ou H-, liberados pela base. E com isso formam-se as moléculas de água. O sal é formado pela união do ânion, do ácido, com o cátion da base, como a gente pode observar pela essa equação química geral. O hidrogênio aqui do ácido com a hidroxila da base, aí a gente tem a formação aqui da água e os íons liberados tanto pelo ácido como pela base vai ter a formação do sal, ok? Propriedade dos sais. A dissociação é um fenômeno físico em que o cátion e o ânion presente na constituição estrutural do sal são separados. Todo fenômeno de dissociação é representado por uma equação, na qual teremos a indicação aquoso, significa, e é representado pelo Aq, se o sal for adicionado em água. E aí nós temos aqui a representação da dissociação. Cloreto de sódio em meio aquoso libera Na+ e Cl-. E aí nós temos aqui o cloreto de amônio, e aí nós temos a liberação NH4+, mais Cl-, ok? Então, isso aqui é uma dissociação. Por quê, professora? Porque a gente tem a separação dos íons. Nós temos aqui cátion e ânion, ok? Os óxidos. E, por fim, nós chegamos nos óxidos. Qual é a principal característica dos óxidos? Os óxidos são compostos bivalentes, ou seja, é formado por dois elementos químicos em que o elemento mais eletronegativo sempre será o oxigênio, ok? Os óxidos se formam pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos químicos da tabela periódica, formando compostos moleculares ou iônicos, tendo apenas como padrão a presença do oxigênio. E aí aqui a gente tem uma observação. Isso significa que os óxidos que não podem conter o elemento flúor, pois ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, quando a gente tiver oxigênio com flúor, nós não temos um óxido, ok? Nós temos fluoreto de oxigênio. Por quê, professora? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio e todas as vezes que a gente tiver o óxido, uma substância classificada como óxido, o oxigênio precisa ser o elemento químico mais eletronegativo, ok? Então, essas são as principais características dos óxidos. Bom, pessoal, por hoje é só. Na aula de hoje a gente trabalhou sobre as principais funções inorgânicas e as suas principais características. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!